Saudações, meu povo, tudo na paz? Eu vou apresentar para vocês aqui algumas ideias que estiveram na minha cabeça no momento em que eu estava elaborando esse novo conjunto de pranchas para Mariana. Eu chamei de diretrizes epistemológicas. Ah, vamos lá, primeiro alguns autores que eu trabalhei. O Piaget, Vygotsky e o Ausubel são, na verdade, autores que... Pagou, mas voltou. Autores que eu frequentemente uso, né? Mas eu utilizei com um pouquinho mais de especificidade nesse trabalho por conta de alguns conceitos. No caso do Piaget, o modelo de equilibração, né? Esquemas antigos, esquemas novos, porque essa ideia vai dialogar ali com Ausubel, né? Quando ele fala dos conhecimentos prévios, né? Dos novos conhecimentos. Então, é essa relação da construção, né? Do novo conhecimento e como é importante a âncora, que é o conceito que o Ausubel usa, né, do conhecimento prévio. Né? E no caso do Vygotsky, principalmente essa noção de relação entre pensamento e linguagem. Sabe que Vygotsky ah, trabalha na perspectiva dialética, né? E ele aponta que pensamento e linguagem não é algo que pode ser entendido como meramente sequencial, né? Primeiro se tem a linguagem, depois pensa, primeiro pensa, depois a linguagem? Não. Mas aquilo que se produz de comunicação tem a ver com a relação entre linguagem e pensamento. E um desenvolve o outro. Né? Então, assim, é uma relação muito próxima entre essas duas faculdades do ser humano. Bom, ah, então, e também a noção de zona de desenvolvimento proximal, né? Com aquilo que se pode desenvolver e que tem a ver exatamente com essas noções que o Piaget e o Ausubel trazem com relação ao processo de aquisição desse novo esquema, no caso do Piaget, ou desse novo conhecimento, né? Que é o conceito utilizado pelo Ausubel. Né? Bom, então, esses slides aqui eu faço essa observação, ele não tem um rigor científico, então eu estou simplesmente falando de forma mais aberta com vocês, ok? A relação de conhecimento prévio e o novo conhecimento, ela, ela se dá a partir de um processo, né? Ou seja, a percepção do mundo se dá a partir dos conhecimentos que se tem da estrutura cognitiva existente. Então, o mundo é percebido com esse filtro, né? Com a estrutura cognoscente, a estrutura de conhecimento prévia existente em cada ser humano. No caso da Mariana, não é diferente. Então, dá para se fazer as perguntas: qual sentido, né? Que sentido fazem para a Mariana as imagens que são apresentadas para ela? E aí as imagens, seja do comunicador ou de qualquer outra imagem no mundo real, fático, né? Que sentido fazem? Né? Ela olha qual é a curiosidade que desperta nela, os sons, os sabores, né? Tudo isso de alguma maneira, dialoga com a estrutura cognitiva já existente com a Mariana e faz algum sentido ou não. Né? Dependendo do. E a ideia de sentido é uma ideia que está muito próxima da ideia de lógica, de racional, né? O sentido que faz, como é que isso se apresenta para mim? Mas não só, ela também tem um aspecto emocional muito forte. Isso a Osborne trabalha bastante também. Né? Porque quando a gente fala de racional, a gente pode se perguntar onde é que esse novo conhecimento se encaixa, né, na estrutura atual. Mas só que isso não é algo mecânico. Né? Aí a importância das concepções do Vygotsky. Né? Ou seja, se a gente está aqui nessa zona de conforto, se uma das propostas nossa para ela trabalhar para a Mariana conseguir utilizar esse comunicador é, na verdade, um processo de aprendizagem, então nós temos que tirá-la da zona de conforto, né? Ou seja, ela vai precisar ver algo novo, que é o comunicador. Ah, dessa zona de conforto e cada vez mais impulsioná-la para essa zona de aprendizagem. Esse algo novo, mas que está acessível a ela, de alguma maneira. Está acessível a ela de forma direta, ela mesma consegue ir lá explorar, ou através, ou dependendo de algum apoio nosso.
né, de algum suporte que a gente possa fazer para que ela aprenda. Ah, então, aí cabem as perguntas. O quanto Mariana já sabe? Que desafios propor para ela? Que nível de suporte oferecer em cada situação para ela? Para nem se transformar em algo tão fácil, mas que seja provocativo, que seja estimulante para que ela adquira esse novo conhecimento. Será que dá para forçar um pouco mais sem traumatizar? E aí essa preocupação é bastante importante. Né? O que é que causa? Vamos usar o conceito de aversão e tal, mas a ideia de causar esse estranhamento e que afasta a Mariana de determinado objeto. Né? Então, buscar estimular sem causar esse trauma. Ah, e aqui eu trago, há uma relação dialética entre a compreensão de mundo e os usos dos instrumentos corpóreos e extracorpóreos. Né? O corpo, a perna, como é que a gente se mexe e tal, e os instrumentos extracorpóreos. É o caso do comunicador. E, ou seja, as zonas estão longe de serem estáticas. Essas zonas que eu apresentei anteriormente, vou até voltar no slide anterior. Bom, não consegui voltar aqui, mas tudo bem. Vamos lá. As zonas, então, são longe de ser estáticas. Ou seja, aquilo que está na zona de conforto hoje pode não estar amanhã. Né? Pode ser algo já que se torne repetitivo e entediante. Né? Um desenho que ela assiste hoje com muita vontade e conforto, porque ela já conhece mais ou menos as regras do desenho, as lógicas, né, do desenho, pode amanhã se tornar bastante chato. E ela quer algo novo, quer experimentar algo novo, mas não tão novo que assuste, né? Que ela baixe a cabeça e se esconda. É algo ali próximo da zona, né, dentro da zona de conforto ou próximo das zonas de aprendizagem. E essas zonas, então, são conceitos extremamente abstratos. E, na verdade, são úteis para a gente enxergar que os desafios colocados para a Mariana precisam estar próximos do alcance dela. Ela precisa conseguir alcançar. Né? Se ela esticar demais a perna para atravessar uma determinada fenda no chão, ela pode cair nesse buraco. Né? Então, o esticar a perna é importante, porque a cada esticada de perna vai fortalecendo a musculatura dela e ela consegue pular fendas cada vez maiores que estão no chão. Então, a força da perna, a força do pulo, o tamanho da perna, tudo isso, ou seja, as condições da própria Mariana, são determinantes para a gente dizer o quanto ela consegue pular. Né? E, e aonde ela está para alcançar esse novo conhecimento. Então é importante incentivar ela a pular essas fendas, pular esses buracos no chão para alcançar novos espaços, mas sem romper a musculatura dela e sem fazer com que ela caia nesses buracos. Né? Vamos lá. Vou ensinar a Mariana. Tá. Ensinar a Mariana a usar o comunicador significa, então, construir situações em que o uso seja estimulado, mas sem uma insistência que leve à aversão ao aparelho. Então, o aparelho precisa ser entendido, ela precisa gostar do comunicador. Esse é um ponto. Ela precisa ter esse aparelho como algo útil para ela, como algo que reduz a sua ansiedade, como algo que quer ser o parceiro. E aí a importância da padronização, tanto nas pranchas como nos métodos de uso do comunicador. O que eu digo por padronização? Então, as padronizações relacionadas ao uso do comunicador tornam a aprendizagem menos estressante, pois exigem menos esforços para a Mariana ler o que está na tela do comunicador. Né? Ou seja, ler o que a tela do comunicador apresenta. Isso quer dizer que quando a gente bate o olho em um site, em qualquer tela que a gente vê, a gente pode causar um estranhamento ou algo familiar. Dependendo da cor, da forma, como é que o site está, a localização dos menus, etc. A estrutura dessa tela pode nos causar estranhamento ou familiaridade. E isso causa algum nível de estresse. Né? Cansa ou chama atenção. Né? Então, não há por que a gente não utilizar da padronização para facilitar a leitura dela.
Então, como a tela é mais familiar à sua mente, Mariana pode ter mais facilidade para operar as ligações entre os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos. Né? Exemplo de padronização: o local em que se deixa o tablet. Se ela tiver que procurar toda vez o tablet para poder apertar um botão, já é um cansaço maior. Mas se ela sabe que ele fica ali naquela mesa sempre e está sempre aberto na tela, ótimo. Isso facilita para ela. Né? Ela não tem esse cansaço. Né? Então, quanto menos cansaço desnecessário, melhor. Né? Vamos utilizar a energia da Mariana para outros pulos. Né? A localização dos cartões na tela. Mudar demais os cartões de localização na tela dificultam para a Mariana aprender. Cores do fundo dos cartões também ajudam a interpretar cartões que têm, que aí tem a ver com esse outro item aqui, as cartões que têm alguma lógica de proximidade com o outro, têm as mesmas cores, estão na mesma coluna ou estão na mesma linha. Isso ajuda ela a ir construindo uma taxonomia interna do seu próprio conhecimento. Então, taxonomia utilizada no comunicador não dá para ser traduzida como a taxonomia da Mariana. Né? São coisas distintas. De alguma maneira, essa taxonomia utilizada no comunicador dialoga com essa estrutura, né, mental da Mariana. Mas são coisas distintas. A Mariana é totalmente mais complexa. Né? São estruturas muito mais complexas de conhecimento, de organização, mas que existe. Ou seja, existe uma relação entre uma ancoragem entre um conhecimento e outro conhecimento. Existem agrupamentos, existem lógicas que dão suporte, que orientam, que estruturam o conhecimento da Mariana. E a estruturação do comunicador precisa dialogar com essa lógica. Tanto traduzir essa lógica quanto propor novas lógicas. Tipos de pictogramas também é algo que facilita bastante, né? Podemos utilizar o Arazaki, qualquer outro tipo de formas de desenho, se vão ser só preto e branco, que cores vamos utilizar nesses desenhos, tudo isso pode facilitar. Pode usar foto ou não, ou só desenho. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Seria muito legal se só utilizasse um tipo de gravura, um tipo de pictograma, né? Mas sabe que não é possível e nem isso pode barrar, né, a utilização de cards, né, que nem sempre estão disponíveis os pictogramas que a gente quer. E agora, o modelo lógico que sustenta a taxonomia presente na ordenação dos cartões é a mais importante padronização. Isso quer dizer que não basta ter um layout todo bonitinho, cores padronizadas, um layout que não muda, os cartões sempre no mesmo lugar, mas qual é a lógica presente nessa organização? Nós estamos colocando na tela substantivos, ações. Qual é são cartões que mais utilizam, mais a Mariana utiliza? Qual é o critério que a gente está utilizando para organizar esses cartões? Né? A localização deles e tudo mais. Se o critério caótico, se a gente tem, por exemplo, 2, 3 cartões idênticos, com a mesma foto, com a mesma palavra e tal, numa tela, qual deles a Mariana vai clicar? Né? Então, esse é um exemplo básico, né? Que hoje tem, né, no comunicador atual. Então, nós precisamos ajustar isso para que tenha alguma lógica de importância em cada um desses cartões. Né? Que é uma relação interna, uma coerência interna na organização desses cartões no comunicador. Bom, dito isso, a importância da padronização, é importante também a gente entender que a padronização não é uma prisão. Nós não somos escravos da padronização. Ela ajuda e ela desestressa, mas ela não pode ser a coisa mais importante. Às vezes, algum estresse, a Mariana não vai ser protegida de todos os desafios, de todos os estresses, né, de todo o consumo de energia. Ela vai enfrentar isso. E isso faz com que se construam novos conhecimentos. Né? Cada coisa, cada detalhe, cada frustração é motivador para novos conhecimentos da Mariana. Então, da importância da padronização, não se deduz a obrigatoriedade de uma taxonomia estática no comunicador. Né? Eu estou utilizando a palavra taxonomia, não sei se para vocês está claro, que a taxonomia vem lá da biologia,
né? Que o Linneu foi o principal organizador da taxonomia, dizem que é o pai da taxonomia, né? Que a gente utiliza ali a ideia do Reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie para os seres vivos. Então essa estrutura de organização, de pegar os seres vivos e padronizar, hierarquizar o que é uma família, o que faz parte de quê, pegar as similaridades, isso permite uma enxergar de forma lógica os seres vivos, né? E a relação que cada um tem com relação ao outro, de acordo com as suas características. Não quer dizer que isso é a realidade, mas é uma forma que o ser humano consegue atuar para entender melhor, tornar mais inteligível esse mundo. Então, a, a gente utiliza essas taxonomias para entender o mundo. E o comunicador também. O que é que está na tela inicial? Qual é a lógica principal que a gente vai utilizar na relação, sobretudo hierárquica, entre um cartão e outro? E ele pode observar que as listas do que pode e o que não pode ser feito no gerenciamento de comunicadores é um pensamento muito distante do que propõe qualquer teórico cognitivista. Isso é uma coisa que eu já ouvi por aí, certo? Pessoas falando, como é que faz comunicador? E muita gente quer o prato pronto, né? Pode ou não pode? Pode utilizar foto ou não pode utilizar foto? Pode utilizar tal coisa? Qual é o tamanho certo da grade a ser utilizada? Então, essas listas muito fechadas de que deve e que não deve ser feito com o comunicador, eu não partilho dessa forma de enxergar as coisas. É sempre necessário entender que cada mudança, cada decisão está alinhada a possibilitar a Mariana, né, ao usuário, uma facilidade a mais para que ele consiga se comunicar. E como é que essa utilização faz com que a própria estrutura cognoscente, ou seja, o próprio usuário, a própria pessoa que está utilizando o comunicador, amplie a sua forma de enxergar o mundo, de conhecer o mundo. Né? Então, sempre é preciso avaliar os prós e contras, né, de cada ato, de cada decisão a ser feita com relação ao comunicador. E para avaliar, no caso das padronizações, por exemplo, pode ser foto ou não pode ser foto? Né? Nós não temos uma foto que represente melhor a família. É melhor utilizar a foto das pessoas da família. Vamos utilizar isso. Acho que é equivocado pensar que a padronização de imagens, por exemplo, vamos utilizar só o Arazaki, só coisa do Arazaki. Isso vai facilitar para a Mariana entender e aplicar isso em várias situações e contextos. Não necessariamente, porque a forma como ela dá sentido a uma determinada imagem é próprio dela. Então, às vezes, se a gente quiser colocar uma foto de alguma coisa, eu acho que não há problema algum. Colocar um desenho com cores em algum caso específico e outros sem cores. Nada disso impede que a Mariana não tenha uma lógica, não construa uma própria lógica interna, né? Para entender essas coisas. Ah, por exemplo, se eu fizer um cachorro representar o cachorro com linhas, não quer dizer que ela não vai olhar um cachorro no mundo real e não vai interpretar que aquele é um cachorro. Ela vai fazer algumas conexões e vai inclusive entender que esses cartões são só representações do mundo real, não é o mundo real em si, certo? Bom, ah, e os teóricos cognitivistas, nenhum deles aponta qualquer sentido para isso, para essa, não dão sustentação a essas listas do que pode e que não pode ser feito com relação à gestão dos usos dos comunicadores. Nenhum deles tem listas prontas para isso, certo? A despadronização, então, ela desequilibra a pessoa. Né? Porque não está padronizado, ele vai ter que de novo tentar entender, a gente tenta colocar em alguma lógica. Mas, muitas vezes, uma mudança no layout, por exemplo, é acompanhada de um melhor ajuste na coerência interna da taxonomia.
E nesses casos, vale a pena investir o quanto antes nesse ajuste. Aí, sobretudo considerando a fase de abertura a descobertas pela qual Mariana passa, nós temos que fazer isso agora, imediatamente. Por quê? Porque a Mariana está ativa, ela quer conhecer, ela mexe em tudo, ela está com aquela chamada curiosidade premiada, né? O que o Paulo Freire chamava de curiosidade epistemológica. Então, ela quer conhecer, ela quer experimentar, tudo que a gente faz, ela quer acessar e ver como é que faz, quer pegar também. Então, é um momento que vale a pena propor coisas novas, mas coisas novas que têm um potencial de ampliar os horizontes da Mariana. Por isso eu acho que é importante um novo conjunto de pranchas. Ah, e a importância da evolução. A evolução, inclusive, no comunicador. Ou seja, além de não ser proibida a mudança às vezes é imprescindível. A Mariana já utilizou a comunicação alternativa não assistida, os gestos, as formas de reagir ao mundo, e aquela que é assistida de baixa tecnologia, os cartões de papel, etc. Né? E hoje utiliza essa de alta tecnologia, que tem uma amplitude enorme. Mas todas essas ferramentas foram e ainda continuam a ser utilizadas. Né? Essa de baixa tecnologia continua através de quadros em vários espaços, né? Onde ela visita, ela vai, né? Ela frequenta. Então, continuam usando muitos gestos e expressões faciais, por exemplo. Então, a comunicação é complexa, ela utiliza de vários instrumentos. Bom, e a gente pode ir agregando isso, agregando instrumentos. Só nessa comunicação de alta tecnologia, só no tablet, por exemplo, as pranchas atuais, ela se vale de 200 cards, 200 cartões hoje. Mas poucos deles são usados, não são. Alguns deles estão lá, mas não são usados. Essa nova tela que eu estou construindo aí, estou fechando aí, ela chega na possibilidade de mais de 2.000 cards. Aliás, a possibilidade é infinita. Mas considerando 3 níveis apenas, já chegam a 2.000 cards. 3 níveis quer dizer a página inicial, dessa página inicial, você pode ir na segunda página. E isso a Mariana faz facilmente, já hoje. E se você, quando vai para a terceira página, você amplia mais ainda a quantidade. É, quase que exponencialmente, né? Quantidade de cards. Então a Mariana já usa isso. E tem mais. Em breve a Mariana passará a construir sentenças a partir dos cards. E mais adiante a escrever. Então, esse comunicador, além de mais cartões, ele também traz recursos a mais. Tem uma das telas lá que permite desenhar. Ela pegar no material e desenhar. Tem uma ferramenta lá que conta o tempo, que tem um timer, né, que é uma outra ferramenta, automática. Vou colocar o timer, está aqui. Então, não são só cartões. Tem outros recursos que precisam ser utilizados com a Mariana. Além de cartões, por exemplo, tem desenhos de rotinas, né, previamente organizados. Então, é uma diferença importante. Tá, então padronizar é importante, mas é importante também transformar. Então, como é que a gente lida com isso, né? Padronizar e não padronizar. E aí a minha visão é a seguinte: para manter a padronização do que é essencial, é preciso definir as estruturas centrais. Então, o básico não pode ser transformado frequentemente. Né? A lógica principal do comunicador precisa ser mais fixa, mais rígida. No entanto, a gente pode transformar alguns detalhes, algumas subpáginas, por exemplo. Então, o que eu chamo de estrutura central nesse comunicador? Primeiro, o tamanho da grade, certo? Ela pode se transformar esse tamanho da grade mais adiante? Pode, mas não a todo momento. Eu agora proponho a transformação da grade. Mas por quê? Aí tem um objetivo. Não é porque eu acho mais bonito ou menos bonito. Por quê? Porque houve uma dificuldade na Mariana na coordenação motora. Ela tem apertado cartões diferentes do que ela realmente quer. Então causa um pequeno estresse. Ela insiste, continua e aperta, uma, duas, três vezes e aí chega no cartão que ela quer. Mas esse pequeno estresse é desnecessário.
se a gente conseguir ampliar o tamanho de cada cartão para ela conseguir acertar já na primeira tentativa, né? Então, eu acho que vale a pena essa ampliação do tamanho do cada cartão. Por óbvio, a grade, então, vai ter menos cartões em cada página. Então, aumenta o tamanho do cartão, aumenta a quantidade de cartões na página. Certo? Então, definido esse tamanho da grade, vamos trabalhar com essa lógica e utilizar essa grade por um bom tempo. A página inicial é outra coisa. O que é que vai na página inicial? Vamos colocar tudo na página inicial, que é muito importante. Ela tem que estar na página inicial para ela acessar fácil. Se tudo vai estar na página inicial, nada vai estar na página inicial. Ou seja, vai estar um mundo de rio ali, um mar de cartões, que vai ter muita dificuldade de enxergar qual que é a importante. Então, é preciso ter um certo jogo de cintura, uma certa ponderação para selecionar aquilo que vai na página inicial. O que é que pode estar lá? Porque muitas coisas podem estar em subpáginas. Por exemplo, as coisas que a Maria tem mais vontade, ela com certeza clica e vai para a subpágina para escolher o que é, muito rapidamente, não há problema nenhum. Então, na página principal tem que estar aquelas informações que são muito rápidas, que a gente precisa da informação rápida. Como é que a gente sabe que cartões são esses? E aí eu coloco aqui. Por exemplo, o cartão do ir ao banheiro é um cartão que precisa estar ali, porque a gente quer, é uma meta fundamental nesse semestre, por exemplo. Se a gente estabelecer que a cada semestre vamos ter uma mudança maior, né, na prancha, é um período interessante para ter algumas metas, né? E aí vamos colocar, se agora, nesse segundo semestre de 2025, a meta é ela conseguir ir ao banheiro, né, para fazer cocô, vamos desfraldar, então o comunicador precisa estar adequado a isso. E aí, esse cartão está replicado, ele está na página principal e ele também está nas subpáginas, no mesmo lugar. Ou seja, em qualquer momento que a Mariana sentir alguma coisa, ela pode olhar para o comunicador e apertar rapidamente esse cartão, né? Então, isso facilita ela a ter esse comportamento de pedir para ir ao banheiro de forma mais rápida. Isso ela não acabar utilizando outras formas de gesticular, de bater na barriga, de bater em algum lugar assim. Mas geralmente quando ela bate a barriga, mexe, quer dizer que ela está com fome, né? Então, ela ainda não tem assim, uma gesticulação clara de que está querendo fazer cocô, né? Se os gestos não estão resolvendo essa questão, o tablet pode resolver isso, para ela comunicar mais rápido para ir ao banheiro. Bom, ah, e aí, uma boa taxonomia ajuda na construção de boas subpáginas. Mariana já opera bem com o segundo nível de página, iniciando vai utilizar o terceiro nível. Ok? E aí, último pensamento. Toda a atenção a Mariana. Ou seja, o comunicador está em função da Mariana, não o contrário. Então, o mais importante é a gente conseguir entender a Mariana, olhar para ela, dar atenção, às vezes menos sem interagir tanto, sem falar, sem propor, sem demandar a Mariana, a gente consegue ir compreendendo, lendo a Mariana, lendo seus comportamentos, seus gestos, né? Sua forma de comunicar e ir propondo o comunicador aos poucos e o comunicador enquanto um instrumento para ajudar a Mariana, para a Mariana entender. Esta é uma peça que me ajuda, esse comunicador me facilita. Muitos cartões servem para Mariana se manifestar e não nós, né? Então não é um comunicador que onde a gente é para a gente dar as ordens para ela, né? Não quer dizer que a gente não vá ter cartões que a gente clique até para modelar como é que usa o comunicador, né? Então pode ter os cartões, mas prioritariamente os cartões são para utilizar para se comunicar. A prioridade é essa, né? Então são cartões que fazem com que ela comunique melhor, consiga expressar o que pensa, o que sente, né, o que quer. Ah, bom, os cartões
serão significativos se a Mariana tiver vontade de usá-los. Então ele está ali, ele de alguma maneira ele reduz o estresse, reduz a ansiedade, causa uma satisfação para a Mariana, então esse cartão vai ser chamativo e ela vai ir lá usá-lo com mais frequência. Bom, Mariana também pode e deve continuar se valendo da gesticulação e da verbalização para se comunicar. Ela vai continuar falando não, 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 vai continuar normal. Isso. Mas o comunicador então vai entrar onde? Onde ela tem dificuldade mais de comunicar. Por exemplo, intensidade da dor. Eu crio lá uns cartões ela para indicar a intensidade dessa dor. Se ela, como que ela vai gesticular para dizer quanto a dor dói nela? E outros, sensações, sentimentos, saudade, cansaço, etc. Um conjunto de outras sensações que ela tem dentro de si e que tem dificuldade de se manifestar. Então, tem dificuldade até por ela não conseguir conceituar isso. Às vezes ela conceitua como algo, estou mal. Né? Então, a complexidade dos conceitos ajuda, inclusive, a gente a nomear o que ela sente, a ela nomear o que ela sente para si mesma. Né? Não só nomear coisas como satisfação e insatisfação. Então, torna mais complexa essa nomeação do mundo. Então, os cartões devem priorizar manifestações mais difíceis de serem informadas por esses outros meios. Né? A coisa que é difícil de ser informada por outros meios, por gesticulação, por outras coisas, é o que o comunicador pode entrar. Né? O comunicador é só um poder a mais na armadura de nossa Iron Woman. Na verdade, o Homem de Ferro, né? Iron Man, tem aquela armadura lá, cada vez ele cria uma nova função, uma nova arma, uma nova tecnologia, ele acopla naquela armadura dele, que ele chama de roupa, né? Vestimenta. E mais uma ferramenta que a gente está colocando para a Mariana, que é a nossa super heroína. Essa imagem é só para dizer o seguinte: essa sensação, a pessoa está fazendo um gesto para tentar explicar o que é. Quantos recursos ela tem? Será que ela pode desenhar? Ela pode usar uma caneta para desenhar? É um recurso a mais. Né? Ela pode usar uma peça de roupa que está ali do lado para se vestir, para poder representar a ideia que ela quer passar. Quantos instrumentos estão disponíveis para ela para que ela consiga se comunicar? Ela pode fazer gestos com a mão, ela pode emitir sons, não pode falar palavras, mas algum som, imitar um animal. Ou seja, quais são as regras, quais são os recursos disponíveis que ela pode lançar mão para transmitir a ideia que tem. Né? Então a Mariana está jogando esse jogo com a gente e a gente precisa colocar à disposição dela uma caixa de ferramentas múltipla. E o comunicador é mais um deles. Né, para que ela consiga, e ela já faz isso muito bem, com poucos recursos que tem, ela já consegue associar uma coisa e outra e tal, para conseguir expressar o que pensa, o que sente e o que quer. Então, é nesse contexto que eu entendo que o comunicador deve entrar. Uma arma ao lado da Mariana para que ela consiga, associado com outras formas de comunicação, né, ampliar o seu poder comunicativo.